Quanto mais a gente fica sabendo dos detalhes por trás da queda do avião em Vinhedo, mais a gente fica com a sensação clara de que não foi acidente, foi uma tragédia anunciada num segmento onde qualquer um, como cliente, usuário, passageiro, percebe muito claramente a ineficiência da ANAC, a agência que fiscaliza o setor, na defesa das nossas vidas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o sininho ativado para receber notificações, deixe o like ou o seu dislike se não gostar do que eu vou falar e comente, seu comentário soma muito sempre ao debate. Acidente aéreo de grandes proporções como esse que aconteceu em Vinhedo sempre toca a gente muito fundo, porque o ser humano lá no seu íntimo, gostando ou não de avião, sabe da ousadia tecnológica que é voar. Eu não tenho medo de avião, todas as estatísticas mostram que é muitíssimo mais perigoso viajar de ônibus. Aliás, o avião só perde para o elevador como meio de transporte mais seguro, e eu fiquei sabendo que o elevador entra na estatística de meios de transporte pesquisando para gravar esse vídeo. Mas é uma ousadia humana, a gente coloca toneladas de metal no ar, e o sistema só é tão seguro como é porque muitos cuidados são tomados em terra para garantir essa eficiência. É aqui que eu fico bem revoltado com esse caso específico. Foi só acontecer a tragédia e a gente começou a juntar, porque já estavam aí, só juntar mesmo, várias peças que vinham circulando em redes sociais e até numa audiência pública da Agência Nacional de Aviação, ANAC, que mostram que aquele avião e aquela companhia não estavam oferecendo um serviço confiável. A mesma aeronave que caiu tinha batido a cauda no solo em Recife em março, aí sofreu sérios danos estruturais, passou 4 meses na oficina, voltou a ter problemas, dias depois de voltar a ser utilizada em julho, e a jornalista Daniela Arbex voou nessa mesma aeronave uma semana antes da queda e registrou os passageiros passando mal por causa do calor, porque o sistema de refrigeração da cabine simplesmente não estava funcionando. Junte-se a isso inúmeros vídeos e depoimentos de passageiros mostrando poltrona com peça solta, papel sendo sugado pela porta, e a gente tem que perguntar, sim, cadê a ANAC? O avião tinha 14 anos de idade, também pesquisei. E eu aprendi que não se deve julgar o avião pela idade, porque eles são projetados para voar por mais de 20, 30 anos. O que deve ser avaliada é sim a qualidade da manutenção. Mas uma outra pesquisa minha mostrou também que a idade média da frota brasileira, de todos os aviões, de todas as companhias aéreas, é de 7 anos. Isso está no site da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E já é um número afetado pela pandemia, porque antes da pandemia a idade média da nossa frota, a frota brasileira de aviões, não chegava a 6 anos, 5,8. Então a gente está falando aqui de uma aeronave com o dobro da idade média da frota brasileira, de onde a gente pode presumir que era um avião que exigia muito investimento e cuidados de manutenção. Um avião com boa manutenção sai da oficina com poltrona solta? Tem essa sequência de problemas que essa aeronave específica demonstrou? Vai ser difícil convencer a opinião pública de que estava tudo certo, porque estamos na era da internet e tem muita informação. Falando pessoalmente, eu voei muito na antiga Passaredo, hoje Voa e Passa, porque fazia muitos voos de Uberlândia para Guarulhos, e eu estou vendo muita gente falar que eles mudaram de nome porque o apelido da Passaredo era Passamedo. Mas eu não vou estar sendo justo aqui se eu disser, pela minha experiência como cliente ou usuário do serviço, que a gente passava medo por causa da manutenção ou da falta dela. O apelido é antigo e existia porque são aviões turbohélices. Não passam aquela firmeza dos grandes jatos. É muito barulhento, é mais apertado. Claro que todo mundo prefere viajar num avião maior. Mas, se por um lado é muito errado prejulgar antes de sair o laudo pericial, que eu não sei o que vai mostrar, por outro, repito, não dá para ignorar os sinais. Agora a gente vê todos os envolvidos tirando os deles da reta, mas sim, houve sinais. Em junho, eu acho que você já deve ter visto isso tudo que eu estou falando aqui, mas é importante só para eu fechar minha linha de raciocínio. Em junho, numa audiência pública da ANAC, um piloto da Voa e Passa, ou Voa e Pass, falou sobre a precarização da condição de trabalho deles, em geral, da tripulação. Eu vou deixar o link da matéria na CNN. O cara fala de jornadas absurdamente longas,
que levavam os pilotos a total fadiga física, fala da falta de alimentação adequada, da falta de condução até os aeroportos, da falta de condução dentro dos aeroportos. Eu até imaginei muito bem o que ele quis dizer, porque além de sair da casa dele, um piloto que mora em São Paulo, por exemplo, tem voo saindo de Guarulhos e voo saindo de Congonhas. Então um dos dois, pelo menos, um dos dois aeroportos, vai exigir dele um deslocamento prévio, desgastante, talvez num trânsito ruim. O cara já chega lá cansado. Um outro piloto publicou vídeo em rede social dizendo o seguinte, essa eu vou ter que ler o trecho da matéria que está no Metrópolis e também vou deixar link. O comandante Rui Guardiola, ex-funcionário da empresa aérea Voipaz e um dos primeiros pilotos do modelo ATR no Brasil, é o modelo que caiu, contou que durante um voo da companhia, a equipe de manutenção usou um palito de fósforo para resolver um problema no botão que aciona o sistema antigelo. O sistema antigelo é simplesmente o equipamento que pode ter causado a queda desse avião em Vinhedo. Então você imagine, o botão que aciona um equipamento vital para a aeronave não está fixando. Você aperta e ele volta. Aqui eu estou viajando, tá? Mas só para exemplificar. Então o que você faz? Você é o mecânico da manutenção e coloca um palito de fósforo para fixar o botão no lugar deles, aquelas gambiarras que a gente faz em casa. É uma imagem de pesadelo. Na mesma matéria aparece o depoimento de um outro funcionário, um comissário que não quis se identificar, dizendo o seguinte: a empresa colocava a segurança em segundo ou terceiro plano, visava mais o lucro, e a gente tinha um avião que apelidava de Maria da Fé, para você ter ideia, porque só voava pela fé, porque não tinha explicação de como um avião daquele estava voando. Então quanta gente deve ter voado no Maria da Fé achando que estava tudo bem? Então, mais uma vez, onde está a ANAC numa hora dessas? Eu estou falando de vidas humanas, nem estou citando aqui os perrengues com voo desmarcado, com falta de pontualidade. De novo, meu exemplo pessoal, Uberlândia-São Paulo é um voo de 1 hora. Eu desisti, eu prefiro ir de carro e só vou de carro para São Paulo, 600 quilômetros, porque eu não posso confiar que eu vou pegar um voo aqui de manhã para um evento em São Paulo à noite. Se melhorou depois da pandemia, eu peço desculpas, porque eu nunca mais fiz Uberlândia-São Paulo de avião depois da pandemia, mas a coisa andou caótica lá atrás. E a ANAC? Outro ponto, muita gente que entrou naquele voo da Voipaz comprou passagem na Latam, como conexão ou como acordo operacional. Isso existe, é comum no mundo todo. Mas qual foi a reação da Latam? Correu para dizer: deixamos avisados do nosso site, realmente fica desse tamanhozinho ali no cantinho, mas fica, quando o voo é operado por uma empresa parceira e não a Latam. E é isso. Se você compra um voo de uma companhia aérea, é de se imaginar que você está confiando na história, na marca, no porte da companhia. A Latam, uma das duas gigantes do Brasil, se dá por satisfeita com essa resposta, que é digna de uma pequena agência de turismo? Ah, eu só intermediei. E a marca da Latam? E a confiança que os passageiros depositaram nela? O Code Share, que é essa parceria entre empresas aéreas, existe para diminuir o número de assentos vazios, viabilizar conexões, mais voos, ampliar a malha. Mas é uma escolha, é uma parceria. Se você tem uma marca, você tem que saber com quem você vai associar a sua marca. É de se esperar que seja um parceiro no mesmo padrão de exigência e de qualidade que você oferece. Então, meu amigo e minha amiga que estão consternados como eu, que essas vidas perdidas pelo menos façam esse segmento criar vergonha na cara. É um lobby gigantesco, toda hora fazendo o cliente de otário. Prometeram passagens mais baratas se a gente pagasse pela bagagem, o preço aumentou em vez de cair. Nos aeroportos, a gente é que faz hoje em dia todo o trabalho para embarcar, automatizaram até despacho de bagagem. Todo voo é aquela palhaçada do a cabine está cheia, quem quiser embarcar a malinha de mão de graça, por favor, me entrega aqui. Por causa da ganância deles. E não dá pra gente acordar nessa segunda como se nada tivesse acontecido. Dinheiro nenhum vai trazer as vítimas de volta. Mas é revoltante essa suspeita, pelo menos até agora é só suspeita, de que elas morreram por dinheiro. Eu sou Maurício Ricardo, gostaria de agradecer pelos muitos elogios e pics que eu ganhei depois da minha imitação de um coach picareta na última sexta-feira. Obrigado, comente, inscreva-se. Tenha uma ótima semana.